Olá pessoal, tudo bem? Escuta essa aqui, ó. Deus escreve certo por linhas tortas, tá? Só que não. Você já ouviu isso? Você já falou isso também? Quem aqui já numa conversa falou, meu amigo, não fica assim não. Olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Olha, a Bíblia diz, a palavra diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Tem gente que chega ao cúmulo de dizer que Jesus disse, estava vendo aí nas internets da vida, meu Deus do céu, pregadores que no púlpito, com toda a força, na gritaria mesmo, e Jesus disse que Deus escreve certo por linhas tortas, amém igreja, e a igreja vai, parece que o time dela fez um gol. Aí eu fico triste com a qualidade de homens que deveriam representar muito bem o Evangelho, porque é uma honra pregar o Evangelho. É privilégio você poder ter o entendimento e você chegar ali diante de pessoas carentes, necessitadas, precisadas, ignorantes espirituais, e você falar para ela a verdade. Já está tudo escrito, você não tem que inventar. Mas a preguiça, a negligência desses pseudo-pastores, sabe? Traz as coisas todas distorcidas e até inventadas, que as pessoas estão ali olhando para ele como se ele fosse, sabe? Então essa história de Deus escreve certo por linhas tortas, você não vai encontrar isso na Bíblia. E outra, eu quero dizer para você aqui, Deus não escreve certo, ainda que for um ditado, mas é um ditado, mas tem gente que está dizendo que ele está na Bíblia. E ainda que seja um ditado, Deus não escreve certo por linha torta não, querido. Deus escreve certo por linhas certas. Está querendo comparar Deus com o quê? Entende? Deus escreve certo por linhas certas. Aliás, a isso tem uma resposta aqui num texto muito interessante para você ficar ligeiro, para você ficar, sabe, atento, acorda. Para de viver aí jargões, ditados. Você quer conhecer a palavra ou ditados? Tem lugares que não prega a palavra de Deus, prega ditados. Isso é um ditado popular. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo pelo certo. Deus é certo pelo certo. Ok? Então vamos lá. Isaías 55, versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Já começa dando uma lapada aí, tá? Já começa destruindo aí esse tipo de ideia, né? Essas ideologias que a gente vê aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, tá? Então já começa por aí. Aí ele diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Dá para discutir? Dá para confrontar? Você concorda na humildade que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos? Então como é que Deus escreve certo pelo torto? Por linhas tortas? Não. Isso é pensamento daqui, terreno. Então ele dá o exemplo, ó, os meus pensamentos não são os teus. Tá certo? E os meus caminhos também não são os teus. Deus é diferente, totalmente. É Ele que nos orienta, não é a gente que tem que, entende? Inventar uma história dessa. E ele dá o exemplo de assim como os céus são mais altos do que a terra. Os céus são mais altos que a terra? E quão altos são? Não é verdade? Pois é, assim são os pensamentos de Deus, muito mais altos. Assim são os caminhos dele, muito mais altos. Tá certo? Então Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Não tente colocar na boca de Deus que Ele não disse. Por isso começamos a série. A série para falar de frases que a Bíblia não diz. E que Deus jamais pronunciou. Tá certo? Promessas que Deus não fez.
mas que os coaches da vida estão aí, abusando da fragilidade, aflição das pessoas, trazendo palavras que venham agradá-las e elas então ficando ali emocionadas. A gente não pode negociar com aquilo que não é nosso. A palavra de Deus já está escrita. Nós temos que ir na palavra. Ok? É chato, né? Ai, cara chato. Pois é, mas eu prefiro ser chato e correto do que ficar colocando palavras na boca de Deus, coisas que ele não disse, coisas que não estão escritas na Bíblia. Tá certo? Se você gosta de engano, ser enganado, tudo bem. Então, eu acho que você não teria nem que ter, esse vídeo não tem nada a ver contigo, né? Mas se você gosta da verdade, e da verdade colocada ou reposta, então o canal do Culto Racional é a sua casa. Se inscreve nele, faça parte, convide pessoas, compartilhe os vídeos. Tem muito mais aqui ainda. Tem muito mais. Tem muito mais aqui, tá bom? Aciona aí o sininho, porque os próximos você vai ser avisado, tá bom? Forte abraço e nós voltamos aí com mais vídeos nos próximos dias.